Estamos de volta com mais uma temporada do Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. É bom demais estar de volta com vocês, gente. Eu sou Luane Belli, sou jornalista e apresentadora, e essa segunda temporada tem o tema práticas. A cada episódio, nós falaremos sobre exemplos de promoção da diversidade em redações e empresas de comunicação. Bom, para esse primeiro episódio, trouxemos uma iniciativa que para a gente é muito especial, que foi uma inspiração para pautar esse podcast e tem feito a diferença em deixar as redações brasileiras mais diversas e também tem criado um referencial teórico muito rico nessa área. Vamos falar sobre a Enóis, Laboratório de Jornalismo. E quem está com a gente para esse bate-papo é a Sanara Santos, que é produtora-chefe de formação da Enóis. Sanara, seja muito bem-vinda e super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Luana, e aí, pessoal que vai estar ouvindo. A gente está muito feliz para poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do que a gente tem feito, aprendido, né, e compartilhado nesses 13 anos de Enóis. É isso, então vamos começar por aí, né? Contar um pouquinho para a gente, Sanara, da trajetória da Enóis e o que é esse trabalho que vocês fazem, se ainda alguém não conhece, né, o jornalismo. Para quem não conhece, a Enóis hoje, né, atualmente, a gente é um laboratório de jornalismo que trabalha para impulsionar a diversidade, inclusão e representatividade no jornalismo brasileiro. A gente começou em 2009, lá na Casa do Zezinho, que é na periferia da Zona Norte, daqui de São Paulo, com a Escola de Jornalismo. Ainda não tinha esse nome, mas eu vou dar esse nome para dar sentido à nossa história, que era uma formação para jovens das periferias ao redor ali da Casa do Zezinho, para eles fazerem o zine, o Zezine. E as meninas viram, né, as fundadoras, Amanda e Nina, viram, né, o potencial que tinha a escola de jornalismo dentro da periferia e criaram a Enóis com a EJ, que ficou aí de 2010 até 2018, assim, formando jovens das periferias de São Paulo, em ciclos formativos de 10 jovens, foram bastante, mais de 1.000 jovens, assim, formados durante todo o nosso percurso, e trazendo, né, o olhar do jornalismo diverso para esses jovens que já eram comunicadores na quebrada, assim, não eram jornalistas formados. Acho que é importante trazer esse olhar, porque a gente olha para a periferia como esse lugar de potência e os comunicadores que precisam apenas das ferramentas jornalísticas, né? E de 2018 ali para 2022 agora, a gente se transformou para um laboratório, porque a gente entendeu que era o lugar de olhar um pouquinho mais para cima, assim, nesse horizonte, e começar a contemplar as agências, as redações que pautam, né, a diversidade, essas redações que estão nas periferias, que estão em territórios que não são tão contemplados como São Paulo, por exemplo, e também para esses jornalistas que estão pelo Brasil, nas periferias do Brasil, e estão muito a fim de trampar, de produzir, de fazer comunicação, e não tem oportunidade, às vezes não consegue encontrar algumas redes para entrar. A gente sabe muito bem como é ainda o trabalho jornalístico, né? Ainda é muita rede, muito contato. Então a gente está olhando hoje mais para esses jornalistas e redações que estão pelo Brasil. Acho que é um pouquinho essa história da Enóis. A gente tem um livro aqui, vou mostrar, Luana. O Ah, livro da sim, massa. Enóis, o nosso livro de 13 anos, que conta com muito mais detalhes, todos os perrengues, porque trabalhar com diversidade não é fácil, é muito gostoso, mas também é muito desconfortável, que é trabalhar com os nossos próprios deslocamentos. E o livro conta aí esses detalhes, esses perrengues que a gente passou ao longo desses 13 anos. Já que você falou, né, disso, né, dos nossos deslocamentos, né, você mesma foi formada pela Enóis, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de quem você é e como que essa formação fez a diferença na sua vida. Eu conheci a Enóis em 2017, na escola de jornalismo. Eu morava em um coletivo que tinha sido contemplado pelo Prato Firmeza, e um dos projetos que os jovens, né, que passaram em 2017 pelo curso estavam produzindo era um documentário sobre a relação da juventude com a grana. E eu acabei sendo entrevistada para esse documentário. Fiquei muito interessada pelo trabalho da Enóis, assim, né, jovem militante, todo aquele contexto, né, da juventude que sai, né, das ocupações, né, faço parte dessa juventude, né, das ocupações das escolas, e entrei, né, nós conseguimos me inscrever no curso, entrei para o curso em 2018, como aluna da Nós,
participei pelo percurso e continuei lá dentro, não saí mais, porque eu me apeguei muito ao trabalho de comunicação e comecei a produzir conteúdo em parceria com a Enóis. Então, era a partir da Enóis que eu produzia alguns conteúdos que eram vinculados para alguns parceiros, né, que a Enóis tinha de mídias. E eu comecei a produzir em 2018, 2019 e fui convidada para entrar para dentro da turma, da equipe de trabalho em 2020, para trabalhar na área de formação, como uma assistente ali, tocando Zoom, fazendo o Zoom funcionar, fazendo produção mesmo das formações. E fui me aperfeiçoando mais nesse espaço de discutir diversidade nesse lugar da formação, né? A gente entende que a discussão da diversidade ela passa por vários campos e um dos campos importantes para a gente discutir diversidade é ter formação sobre diversidade. Então, hoje eu sou coordenadora de formação da Enóis, assim, né? Trabalho coordenando as formações, convidando as pessoas, desenhando os percursos formativos, muito com essa experiência de ter passado pela EJ, né? E ter ter guardado essa memória de como é formar na Enóis e qual é o objetivo de formar, né? De trazer formações para dentro da Enóis. E minha história está super ligada com isso. Não saí da comunicação, continuei trabalhando com jornalismo, produzindo conteúdo e também trabalhando na Enóis ali, porque eu sempre tive muita vontade de falar sobre realidades. Eu venho da área da arte e sempre quis muito comunicar mais processos, assim. Eu morava em Santo André, e em Santo André tinha um grupo de rap que fazia músicas como se fossem jornais. Era tipo eles sentados numa bancada, assim, e eles faziam rimas sobre questões, assim, que eram noticiadas em Santo André. E eu achava muito louco isso, falando, gente, isso precisa ser feito mais vezes, né? A gente precisa usar a música como esse lugar de comunicação. E me interessou muito entrar na Nós porque era essa estratégia, né? Entender como funciona a comunicação para levar para a arte, para minha arte, mas a comunicação acabou me roubando, assim, inteiramente. Eu acabei entrando para o lugar da comunicação, onde eu senti que tinha lugar para fazer minhas pautas, né? De pautar com diversidade, de falar sobre questões de gênero, sobre questões que eu não vi sendo faladas, sobre mulheres trans, sabe? Falar sobre amamentação trans, falar sobre saúde bucal da mulher trans, poder interseccionalizar, né, o tema do gênero e principalmente a questão das pessoas trans, que ainda existe uma cobertura muito enviesada quando a gente fala de corpos trans, principalmente esses corpos que estão mais vulnerabilizados, né? A gente sempre vê erros grotescos da mídia, né, ao cobrir essas mulheridades. Então, foi uma profissão, assim, um lugar que eu me senti à vontade para conseguir pautar essa minha existência, assim. Então, não é um jornalismo, sabe? Gosto de produzir sobre tudo, não, assim. Eu também aprendi que posso produzir sobre o que eu apenas gosto e falar sobre essas vivências de mulheres trans que estão pelo Brasil, fazendo história, assim. Aí, essa é um pouquinho a minha trajetória junto com a É Nóis. Ah, é muito legal, Sanara, né? E justamente, né, a diversidade proporciona isso, né? De trazer pessoas que têm vivências que estão totalmente ocultas, né? Assim, não são visibilizadas, né, na mídia de uma forma geral. Isso é muito gostoso, assim, é o que a gente mais vê. É quando a gente tem a possibilidade de contar a nossa própria história. Eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi em 2019, depois que eu saí da Enóis e fui fazendo esses freelas, foi uma matéria sobre meu avô, porque eu sempre achei muito curioso o trabalho do meu avô dentro da quebrada. Meu avô é um pedreiro de quebrada que chegou numa periferia que é muito recente aqui em São Paulo e ajudou a construir essa periferia, né? E existe uma arquitetura, um conhecimento dentro dos pedreiros, né? E que não são valorizados, né? A gente sempre vê falando de arquitetura no lugar. São Paulo, a cidade arquitetônica. Mas e a periferia? E a arquitetura da periferia? E foi muito gostoso quando eu vi meu avô, eu li para o meu avô, uma pessoa não letrada, assim, e eu fui ler a matéria para ele, né, depois que a gente publicou. Ele se sentiu muito quando a fotógrafa foi tirar fotos dele para o conteúdo. E tem um trabalho muito importante de quando a gente escreve sobre. Escreve olhando, a gente chama aqui, né, de ótica da diversidade, a lente da diversidade dentro da nossa quebrada, que a gente vê que tem muito conteúdo que merece ser contado, muita história que merece ser contada, é que essas pessoas que estão sendo
traga para a história, os nossos personagens, eles se sentem representados, eles sentem que o trabalho deles tem valor, eles se sentem pertencente à quebrada, né? O meu avô falando sobre a periferia e a história da periferia atrelada à história do trabalho dele, e depois ele perceber que ele ajudou a construir, né, a favela onde ele mora, né? Ele construiu sonhos também, né? Porque casa para a galera da periferia, para a gente que é de quebrada, é um sonho. Casa própria é um sonho, uma conquista. E ele ajudando as pessoas a realizarem a conquista, ele conseguiu entender a imensidão do trabalho dele com um texto jornalístico, sabe? Que não foi o meu trabalho, na verdade, né? Foi inteiramente o trabalho dele que eu só contei e que ele se sentiu representado, se sentiu parte importante da periferia. Então, além da gente poder contar essas histórias dentro da quebrada tem um impacto, sabe, uma beleza dentro da quebrada que é muito linda, as pessoas se sentem mais representadas, assim. Ah, muito legal. E, bom, agora eu quero falar sobre o que possibilita tudo isso, né? Falar um pouco dos projetos e das ações da Enóis. Então, que tipo de formação vocês oferecem? Que tipo de conteúdo também vocês disponibilizam para quem quer aplicar a diversidade, né, nas redações? Chique. Como aqui é um laboratório, tudo a gente experimenta antes de colocar, de publicar para as pessoas utilizarem. Eu acho que tem um ponto muito importante que todas as ferramentas que a gente tem de diversidade, elas são replicáveis porque a gente já aplicava elas para depois entender que aquilo era uma ferramenta. Hoje, né, a gente tem a formação, a área de formação, que é uma área que está atrelada principalmente aos nossos três principais projetos atuais, que é jornalismo em território, que é a gente tem livrinho de tudo aqui. Luana, a gente tem livrinho para tudo. Esse manual aqui é o manual de primeira infância, que foi a primeira formação desse ciclo de jornalismo em território. O jornalismo em território, a gente costuma falar que são para CPF, é para jornalistas que estão dentro dos territórios, comunicadores, agentes locais, lideranças. É uma formação com uma temática muito específica. A formação de 2022, a gente já está produzindo o livrinho, é sobre justiça climática. Então, eles vão ter uma formação, passar por um processo formativo em justiça climática, produzindo um conteúdo. Então, a formação é uma formação junto com a produção de um conteúdo colaborativo com essa temática. Então, esse é um projeto que a gente tem do jornalismo em território. Tem o programa de diversidade nas redações, que também a gente está nesse segundo ciclo, que é um programa voltado aí mais para os CNPJs, para as MEIs, para as redações, que é um programa para trabalhar e para discutir a diversidade nas redações com os gestores e temas específicos com os jornalistas. Então, a gente faz uma seleção de 10 redações e de 10 jornalistas, eles fazem o match, e aí esses jornalistas trabalham para essas redações durante o período do programa, né? O programa esse ano ele foi um pouco mais curto, o programa é de 3 meses. O primeiro programa foi de 1 ano, um pouco mais longo, mas a gente entendeu que podia diminuir um pouco para ter mais fôlego. Mas é um programa de 3 meses, eles passam produzindo conteúdos para a redação, tem um número de conteúdos que eles fazem colaborativamente e recebem uma formação esse ano foi temática justiça climática e eleições, uma cobertura, né, extremamente importante, COP, eleições, temas super importantes para serem debatidos em 2022. Aí temos o programa Diversidade nas Redações e também temos o Prato Firmeza, que é esse programa que ele tá mais em São Paulo, a gente está aí com a spoilers, estamos com a meta, né, de fazer um Prato Firmeza nacional, conseguir lançar um Prato Firmeza Brasil, olhando para as quebradas que estão no Brasil. Mas o Prato Firmeza é o guia gastronômico que tem essa formação mais voltada para como cobrir gastronomia. A última vez que a gente fez ele foi um Prato Firmeza Geek, com essa temática de restaurantes nas quebradas, que tem uma cultura nerd ali dentro do restaurante. E são percursos formativos muito massas, assim, e bem ferramentalizados, porque como a gente está há 13 anos trabalhando, né, a gente vai criando sisteminhas muito práticos de como pensar a diversidade. Aí tudo isso que a gente faz gera muito conteúdo que a gente distribui na nossa caixa de ferramenta, que está lá no nosso site, qualquer pessoa entrando no nosso site
em programas e projetos, encontra lá no começo a caixa de ferramentas de diversidade, que nasce como essa necessidade muito grande, Luana, de ter essas ferramentas bem desenhadas para essas redações, porque não adianta só dar formação sem dar insumos para a pessoa continuar, porque a diversidade, ela todo dia aparece uma necessidade diferente, uma questão diferente para um gestor lidar. Então, a caixa de ferramentas, ele é esse lugar orgânico que nasce muito das formações e do funcionamento da Enóis e de parceiros. Então, por exemplo, a gente viu aqui uma sistematização muito massa do Diversifica, a gente entra em contato com vocês, cria essa sistematização, essa ferramenta de diversidade e coloca lá na nossa página para qualquer redação acessar e usar essa prática. Então, a gente tem práticas voltadas para audiência, saúde mental dos jornalistas, distribuição, para produto, para como pensar, como criar um banco de fontes indígenas, como fazer uma cobertura trans para jovens trans, como cobrir justiça climática, ferramentas para pensar pauta, produzir pauta. Então, são milhares de ferramentas que se dividem entre ferramentas para gestores e para jornalistas, mas todas com esse recorte da diversidade. Acho que são esses os lugares, projetos que a gente tem que são mais pulsantes. Assim, fora isso, a gente também tem o Redação Aberta, que é um encontro mensal que a gente faz para discutir temas que borbulham dentro das redações e tentar encontrar soluções ali, junto com os jornalistas. Então, é um encontro aberto, via Zoom, todo mundo entra e a gente debate o tema, chama um especialista, né, para ajudar a conduzir o encontro, e a gente debate o funcionamento das redações. No Redação Aberta também é um espaço muito legal para esclarecer, sabe, para os jornalistas poderem trazer mágoas, trazerem suas dores também, suas vitórias. Então, é um lugar também de encontro que a gente tem. Ah, muito legal. E resultados, assim, que resultados vocês têm, né, assim, desse trabalho, enfim, e algumas metas também, né, que vocês ainda tenham a alcançar, se você puder falar um pouco. Vou começar com uma das que eu mais gosto, que é o nosso mapa de jornalismo local. A gente sempre teve o sonho de mapear o jornalismo local daqui de São Paulo, é, e a gente conseguimos mapear 400 iniciativas de comunicação. Então, é um grupo muito grande, assim conseguimos fazer lançamento do mapa. Acho que foi um resultado muito importante para também finalizar esse lugar em São Paulo, da Nós, né, que nasce aqui em São Paulo, e florescer para o Brasil, porque agora todo projeto, programa, ele demanda um mapeamento inicial. A gente procura parceiros para fazer um mapeamento de jornalismo local, porque a gente entendeu que é importante procurar iniciativas que já fazem, para a gente não ficar tentando inventar roda em lugar que já existe a cultura da diversidade, né? Outro resultado muito legal que vem desses espaços formativos, porque às vezes as pessoas se perdem, né? Nós não produzimos conteúdo jornalístico, né? É um laboratório de jornalismo, mas não necessariamente a gente produz conteúdo. Mas os nossos jornalistas que passam pelas nossas formações, todos eles produzem. E para além disso, a gente também consegue construir parcerias. A gente, no ano passado, conseguiu ser responsável por 30% da produção de conteúdo do Yahoo. Os jornalistas da Enóis, assim, que estão pela região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E é um resultado muito importante para mostrar como o jornalismo local funciona, e que vem aí até um tópico, né, da nossa conversa, que nem sempre são jornalistas formados que freelam para essas redações, né? Então, às vezes se abrir para comunicadores, né, aceitar esses desafios das pessoas que não têm um diploma jornalístico é extremamente importante. A gente consegue romper com isso, fazendo esses jornalistas, que muitos não são formados, conseguirem freelar para redações, né, como Yahoo, UOL. A gente está, né, pensando mais parceiros, porque a gente entende que tem uma necessidade muito grande de produzir conteúdo. A gente também conseguiu lançar um fundo de jornalismo, que a gente vai conseguir manter e aumentar, porque a ideia é construir um fundo para financiar a diversidade no jornalismo, que ainda é um lugar que é pouquíssimo financiado, né? A gente se mata muito aqui na Nós, faz muitas loucuras para conseguir financiamentos, né? Para
para fazer as pessoas entenderem a importância de terem lugares que pautam a diversidade no jornalismo. Então, ter esse fundo é importantíssimo para a gente conseguir apoiar essas iniciativas que florescem da nós, que passam pelos nossos processos formativos e precisam ali continuar fazendo o trabalho delas, né, nos corres, nos desafios diários, e que a gente tenta fortalecer de alguma forma. Acho que são os pontos principais que a gente tem de resultados aqui, né, nós, que a gente celebra muito esse ano. Ah, que legal. Agora, pensando em toda essa experiência, né, que vocês têm, o que que você ainda acha que são os principais desafios, né, e dificuldades, não só para atrair, mas para manter também a diversidade nas redações? Um diagnóstico que a gente tem aqui na Enós, a gente tem uma ferramenta muito legal na caixa de ferramentas, inclusive, que se chama Régua de Diversidade, que é um medidor que a gente aplica nas redações para entender, em alguns tópicos, onde a diversidade mais caminha e onde a diversidade está regredindo. É, manter a diversidade nas redações é difícil, porque às vezes as redações elas não contemplam os três tópicos que a Enós entende, né? E é um funcionamento da Enós, de uma ferramenta também que é estrangeira, da gringa, que a gente trouxe, deu aquele tapinha na ferramenta para dar uma brasileirada e consegue replicar ela. As redações, elas podem produzir conteúdos diversos, mas às vezes elas não têm funcionários, equipe, sabe? Uma equipe diversa. E muitas vezes ela não tem uma equipe diversa porque a cultura da redação ela não é diversa. Então, se a gente entra na discussão do por que não, porque qual é o desafio da diversidade dentro do jornalismo, é que a gente precisa criar culturas de diversidade e fazer culturas de diversidade romper com práticas coloniais de se fazer jornalismo e de se posicionar como patrão, de se entender hierarquia de trabalho, sabe? São práticas brancas, coloniais, cis e héteros, sabe? Romper com isso, romper com culturas, porque a gente entende que a cultura de uma empresa, ela define se uma pessoa aguenta ou não aguenta ficar. Porque querer contratar uma pessoa preta, uma pessoa trans, para trampar na sua redação é muito fácil. Mas comprar as questões, né, esses desconfortos que a diversidade ela traz junto com aquele corpo, né, que é diverso, mas que por ser diverso é atravessado por milhares de questões, é um desafio das redações, e nem todas estão disponíveis a mexer na sua cultura, a mexer nos seus estatutos, a mexer no seu funcionamento, né? Então, é um desafio muito grande, principalmente a cultura, e depois a cultura a gente vem para a equipe, a gente ainda tem equipes pouco diversas, né, dentro das redações, e quanto maior o cargo, menor a diversidade, né? Melhor o número de mulheres, menor o número de pessoas pretas nesses cargos maiores dentro das redações. Então, são esses. E, no final, isso afeta o produto diretamente. Porque o produto que sai, o conteúdo que sai, ele não vai sair com um recorte de diversidade. E se ele sai com um recorte de diversidade, às vezes ele não contempla muito bem o, o corpo inteiro do que é diversidade. Então, por exemplo, saiu um conteúdo num veículo, não sei se eu posso falar o nome, não vou falar, tal, esses dias, de um papo da Anitta sobre endometriose. Se lembra que rolou um boato todo? Sim. E pouquíssimos veículos tomaram um cuidado muito básico para quem trabalha com diversidade, ou para pelo menos corpos trans, né, que praticam jornalismo, que não só mulheres que podem desenvolver endometriose, né? Homens trans que têm úteros, pessoas com úteros desenvolvem endometriose. Então, se partiu da mulheridade, excluiu completamente no conteúdo o homem trans, né, que também pode passar pela mesma situação. Então, existe um desafio muito grande, porque é isso, o produto ele não é diverso, porque muitas vezes a equipe não é diversa, e a equipe não é diversa porque não existe uma cultura e não existe uma vontade de romper com a cultura ainda desse jornalismo clássico e hierárquico, sabe, do jornalista solitário, o lobo solitário, produzindo seu conteúdo. Ele não entende que o editor mexendo no texto dele é a colaboração, quem sobe o texto é colaboração, se alguém vai checar o texto é colaboração, é um conteúdo mais coletivo do que pessoal. Então, tem várias práticas que faltam, que precisam ser rompidas
para a gente diminuir essa tensão de falar de diversidade dentro das redações, sabe? Porque parece ainda uma questão muito tensa de ser trabalhada, mas que se as pessoas estão disponíveis ao deslocamento, isso consegue ser um pouco mais fácil. É o que a gente tem quando a gente pega essas redações que estão dentro das quebradas, que a gente chama de, né, jornalismo local, que faz jornalismo local, que a gente tem mulheres nas lideranças, a gente tem, né, majoritariamente pessoas negras, indígenas, a gente está trabalhando muito com o norte e centro-oeste do Brasil, então muitas pessoas indígenas, lideranças, negras, ribeirinhas, e então a prática da diversidade já é orgânica, né? Não tem muita hierarquia, o jornalista tem mais liberdade de indicar a pauta do que ser demandado com pautas, e essas práticas, quando elas são rompidas, a gente consegue valorizar também, né, o olhar do jornalista para dentro da redação, e isso que é diversidade. Ah, muito bom. E a gente falou um pouquinho disso alguns minutinhos atrás, né, sobre formação, que é justamente uma das barreiras que alguns gestores colocam para contratar pessoas diversas, né? E então, sempre a falta de formação entra aí como um fator muito determinante, né, nesse discurso. Você acha que é possível a gente dizer isso hoje, né, que não existem pessoas preparadas para assumir posições onde ainda falta tanta representatividade de grupos minorizados? Eu acho que é uma é uma mentira que dá até raiva, porque eu tenho certeza, Luana, que você conhece diversas pessoas que são muito inteligentes e potentes naquilo que elas fazem, mas não são valorizadas. A gente teve uma conversa, inclusive esses dias com a Elaine, do Alma Preta, e a gente estava conversando sobre a prática de diversidade, né? E ela falou sobre que ela acha muito importante a gente chamar pessoas que não estão nesses, que não são hiper reconhecidas para as nossas formações e valorizar outros corpos, mesmo que tenham pessoas que, se a gente coloca na formação, a gente consegue um número de inscritos maiores, sabe? Aqueles nomes que chamam a atenção, a gente valoriza outros nomes, outros corpos e compra essa briga, né? De trazer pessoas que não estão nesse posto de conhecimento, né? De reconhecimento, porque é importante valorizar esses outros corpos. E não é necessário formação para ser jornalista, e a gente tem uma prova gigante disso com a evolução da mídia, com YouTube, TikTok, Instagram. Fazer comunicação não é mais uma ferramenta que é só de quem entra na universidade, não é. Exatamente por isso que as ferramentas da Enós existem, é para quem quer praticar jornalismo ter acesso às ferramentas, porque o jornalismo ele é acesso a ferramentas. Você tem ferramentas jornalísticas ali, né? Você aprende sobre lead, daqui a pouco você vai aprendendo outra paradinha do jornalismo, você vai pegando ferramentas que te ensinam a fazer jornalismo, e a partir dali a sua vivência e o deslocamento da redação para estar disponível a ensinar, porque todo mundo parte de lugar diferente. Então, essa disponibilidade da redação também está disposta a comprar esse corpo. Nós queremos uma pessoa preta dentro dessa. Vamos querer uma pessoa preta editora? Qual é a pessoa preta que a gente tem aqui que está mais próximo de se tornar editora? Então, vamos chegar junto, vamos colocar um apoio, vamos, sabe? Colocar uma editora que está mais tempo junto com ela durante 6 meses para ela se tornar uma editora. Existe uma. É isso, o não movimento, o não deslocamento, né? Você que precisa aprender sozinho, a gente não vai te dar oportunidade. A oportunidade que a gente está te dando é essa. Se você não tem condições, acabou, não ultrapassa esse lugar ainda branco, padrão de, sabe, de se subir cargo, sabe, de dar cargo para as pessoas, né? Liga pro amigo quando, estamos procurando um editor e não vê as pessoas pretas que estão trampando lá, as pessoas trans. Então, existe um lugar que é o deslocamento das redações para estarem dispostas a colocar essa galera nos lugares de tomada de decisões e auxiliá-las a se desenvolver para esses lugares. Por isso que é importante, né, o espaço de desenvolvimento dentro das redações. O jornalista ele não chega ali só porque ele está formado, né, na sua maioria. Ele não chega munido de tudo, ele não sabe produzir tudo, ele não sabe fazer tudo. Ele precisa de desenvolvimento profissional, porque o profissional precisa ser valorizado.
Então, é uma questão que também atravessa até, né, esse olhar de pensar só corpos diversos, né? Principalmente por pensar para jornalistas brancos, homens, héteros, que, né, moram no centro do centro, atravessa a rua, estou no meu jornal, tô no meu, na minha zona de conforto sempre. Ele também precisa ter esse plano de carreira para se pensar como inserir diversidade, como repensar o conteúdo, como pautar a diversidade dentro desse conteúdo. Sabe, a Folha, por exemplo, né, tem 50-50, 50-50. Então, tem que ter mulheres, homens, mulheres cis, mulheres trans, tem que ter diversidade dentro da produção do conteúdo, e você vai ter que lá, né, se comprometer com essa diversidade. Mas isso só acontece se a redação está disposta a se locomover e abrir mão de algumas coisinhas, assim, bem fúteis, na verdade, mas que a gente sabe que fazem o jornalismo, só essas pequenas estruturinhas fazem o jornalismo continuar sendo visto, né? E como ele é, né? Esse lugar de gente branca falando sobre um monte de coisa sem enxergar a realidade, que é o que a gente lidar com a quebrada, assim, é disruptivo uma pessoa de quebrada conhecer uma jornalista de quebrada, sabe? Porque a visão de jornalismo, às vezes, dentro da quebrada é uma visão muito doída, porque esses espaços não estão dispostos a se deslocar dentro dessa diversidade. É um processo que demanda muito trabalho mesmo das redações, né? Não é como se surgisse espontaneamente, então, a redação, a diversidade num espaço que, desde a estrutura, não foi criado para isso, né? Ah, é anos, e nunca está formado, né? Essa é a graça, talvez, o pesadelo da diversidade, é que a gente está mudando constantemente, então é estar disposto a mudar constantemente. É um trabalho que até quem trabalha há 13 anos com diversidade tem que lidar com questões que a gente fala, caramba, deixamos, sabe, cometemos um erro aí muito grave, não fomos legal ao cuidar dessa pessoa, fomos etaristas, sabe, uma galera jovem entre uma galera mais velha para formação e acaba tendo combates de idades, ainda tem muitos desafios que a gente precisa romper. Aqui dentro é nós, com o trabalho da diversidade, e que outras redações precisam, porque é um passo a passo. Porque não tem como você. A diversidade ela precisa ser um modo operante. Para você fazer isso ser um modo operante nessa dinâmica de trabalho, isso leva um tempo, né? Para você normalizar isso, repensar aquela fonte que você sempre consulta, que você vai ter que procurar um pouquinho outra fonte, sabe? Não chamar o seu amigo branco para ser o editor do seu jornal e pensar numa mina preta, pensar numa pessoa trans, procurar essas pessoas, sabe? Sair um pouquinho da zona de conforto. Tudo isso exige muito tempo e também protocolo, sabe, pessoa? Porque é isso, ela precisa criar um caminho para ela fazer isso, né? Eu acho que as formações da nós, elas ajudam nisso, nesses desenhos dos caminhos individuais, de como a redação ela quer tocar esse olhar da diversidade. A gente já teve, tipo, transformações maravilhosas de mulheres indo ocupar lugares de liderança no meio do percurso formativo, sabe? A mulher se colocar, não, eu quero ocupar lugar tal, assim. A gente viu deslocamentos de conteúdo, de jornalista que produzia 2 conteúdos por mês dentro da iniciativa e começou a produzir 20, 30 conteúdos por mês, todos com recorte de diversidade, falando sobre mulheres trans, falando sobre olhando mais para a periferia. E, então é um trabalho muito legal, assim, e políticas que foram geradas, redações que começaram em reunião de pauta, ao momento de check-in, de checar como esse jornalista tá, sabe? Vamos checar como a saúde mental desse jornalista tá, e que são muitas redações não têm práticas de checar esse sentido. Então a gente vê que são pequenas transformações que quando elas acontecem, elas vão demandar por si própria maiores transformações. Então é essa entrada que começa a ter necessidade. Então começou a ter conversa, você vai começar a escutar um monte de demanda dos seus jornalistas e você vai ter que começar a organizar essas demandas. E organizar essas demandas vai fazer você repensar o seu lugar de liderança, né? A sua prática como liderança, que vai fazer você repensar também a sua iniciativa, a produção do conteúdo. Então a gente entende que são pequenos lugares que vão trazendo necessidades maiores e essa redação ela vai organicamente se modificando, mas não é de um dia para o outro, não é
começa o percurso formativo da Nós, termina. Eles sabem tudo de diversidade, são, sabe, assíduos, toda a regrinha de diversidade, está todo mundo deslocando para frente. Não é sempre assim, não acontece isso, porque a gente entende que é um caminho que é sempre para frente ali, não tem fim, a gente não consegue olhar ainda o fim de como o jornalismo, né, pode ser cada vez mais diverso. Tem diversas formas do jornalismo ser diverso. É uma tarefa complexa, né? Mas que precisa começar de algum lugar. E aí eu te pergunto, né? Que conselho você daria, por exemplo, para algum gestor que quer começar a implantar diversidade, mas não sabe por onde começar, né? Apesar de toda essa complexidade, é, precisa dar um start, né? De alguma forma. Então, o que é preciso ter em mente para isso acontecer? Eu acho que é a prática mais clássica do jornalista é a escuta, é praticar a escuta, é fazer coleta com os seus jornalistas, é entender como o seu público recebe seu conteúdo, é entender como o jornalista que é demandado para produzir esse conteúdo, como esse conteúdo atravessa ele, é entender também quais são as demandas do jornalista, sabe? Ah, eu queria muito um cafezinho, sabe? Uma coisa, um cafezinho, uma máquina de café na firma eu queria. Mas escutar, estar aberto a escutar, porque é a escuta e as necessidades de quem você trabalha, né, de quem você está gerindo, que vão fazer você repensar suas práticas e começar a pensar e procurar novas formas de. Então, tá, será que eu vou fazer? Essa escuta ela vai se tornar uma escuta periódica? Né? Nós, por exemplo, foi isso. Vamos começar a se escutar. Essa escuta virou periódica, pelo menos 2 vezes por mês a gente tem um café de afetos, que é o lugar que a gente faz escuta e troca. Então, é criar esses lugares porque eles ancoram e principalmente escuta, troca, conversas, reuniões, chamar para conversar. É extremamente importante porque é só com essas pessoas que você entende qual é o caminho da diversidade, sabe? É com seus jornalistas, com seu público e sempre estar disposto a escutar, mesmo que seja desconfortável, porque tem coisas que nos doem, tem valores que não são enraizados e que às vezes é muito foda assim pra gente, quanto comunicador, abrir mão, tipo, vou abrir mão disso, dessa prática. A gente lidar com isso até hoje, sabe? De não consigo abrir mão disso, vou ter que abrir em prol da diversidade, né? A gente tem o não é um consentimento. É difícil para mim, mas eu dou o consentimento que a gente precisa mudar isso, sabe? A gente tem essa palavrinha consentimento. É importante porque você não pode não concordar, não aceitar de primeiro, mas você dá o consentimento para que essa mudança seja feita, mesmo com o seu desconforto. Isso é importante e sempre trazer mais pessoas para escuta, né? Ter amigos, leitores que possam comentar os seus conteúdos, ter canais de trocas. Isso é extremamente importante, porque é o público e o jornalista que vai falar quais são as necessidades, e essas necessidades, com certeza, vão fazer o gestor repensar e pensar em novas práticas de diversidade dentro da sua redação. Ah, eu achei perfeito. Muito bom, muito legal. Foi muito completo. Eu agradeço muito, Sanara. Antes da gente encerrar mesmo, a gente sempre pede para fazer aquela divulgação, né? Então, pode divulgar onde as pessoas podem encontrar todo esse trabalho da Nós. Se quiser também divulgar o seu trabalho, né? Muito legal para quem não conhece, então fica à vontade. Bom, a gente encontra É Nós em todos os sites oficiais. A gente tem o site Laboratório É Nós, que é onde tem essa caixa de ferramentas, tem todos os programas, todos os projetos. A gente coloca a nossa agenda, tem o espacinho para quem quiser doar para a gente, porque quem trabalha no terceiro setor sofre para conseguir dinheiro. Então a gente precisa de bastante dinheiro. A gente está vendendo, inclusive, o livro de 13 anos para fazer essas arrecadações. Instagram também a gente está, Twitter também. Então nos siga lá nas redes, a gente sempre está mandando as nossas formações, nossos percursos formativos. A gente está com um olhar mais voltado para as regiões norte, centro-oeste, nordeste do Brasil, mas sempre tem alguns encontros, algumas formações aqui em São Paulo, para quem tiver interesse também. Então a gente está aí caminhando por todos os lugares, fiquem de olho nas nossas redes, que sempre tem atualizações, e na nossa newsletter, que a gente faz debates muito legais sobre práticas de diversidades, tanto que a gente tem aqui dentro, dos nossos parceiros também, que a gente chama para escrever newsletter.
e falar sobre questões que acontecem, são pertinentes para ser debatido dentro das redações. Então, nos sigam nas redes para a gente se aproximar e poder praticar a diversidade juntos. Sim, inclusive eu indico muito essa newsletter, viu? A Diversa, né? Acho que é um ótimo caminho para quem está querendo entrar nas discussões, né, de diversidade, para quem ainda não conhece, né, esses gestores que a gente gostaria, né, de falar para estarem mais por dentro do assunto. É um ótimo caminho. Vocês têm convidados muito legais, eu acompanho de muito perto, assim. Eu acho que realmente pode Adoro. ser um início, sabe, de conhecer essas discussões para quem não está nem um pouquinho familiarizado. Eu reitero essa indicação. Eu assinei nos meus 4 e-mails e leio as 4 vezes, É muito né? legal. É muito boa mesmo a nossa newsletter, assim, e as pessoas são abertas também para escreverem, para se propor a escrever, então é um espaço de troca mesmo que a gente tem dentro da Nós. Ah, que legal. Sanara, é isso. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal a entrevista, né? Sua energia, sua inteligência. Acho que tá acrescentando muito, sabe, para esse trabalho de diversidade. Eu espero que possa inspirar muita gente. Eu agradeço o convite, a Nós também agradece o convite, a gente ficou muito feliz. Eu acompanho os vídeos sempre, o MesaCast, Diversifica. Muito obrigada pelo convite. Sempre que quiserem debater mais diversidade, nos chamem para a gente conversar e tomar um café também para falar sobre diversidade e trocar, porque diversidade só se faz de forma colaborativa, né? Tem que ser em conjunto para a gente conseguir contemplar o máximo de pessoas possíveis. Tá bom, é isso. Até uma próxima oportunidade. Um beijo. Um beijo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com esse primeiro episódio. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima oportunidade. Um abraço e tchau. Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.